A imaturidade do falastrão que se diz comedor. Esses dias eu tava jogando tênis, né, com os amigos, assim, aí de repente foi um cara novo lá, assim, amigo do amigo, né? Aí lá tava o cara, e ele, de repente, ele se disse que era casado, né? Aí de repente ele começou a dar esses palpites, assim, né? Falar essas coisas assim que, tipo assim, eu achei meio que absurdo, assim. Tem gente que, assim, eu acho que é meio que sem noção. Aí o cara pegou e chegou lá e falou assim: Ah, porque eu tô fazendo muito sexo, né, cara? É sexo todo dia, né? Sexo todo dia com minha esposa. Então eu acho que às vezes a pessoa perde a noção, assim, né? E a pessoa, na verdade, ele, tipo assim, ela só mostra desse jeito assim, só mostra imaturidade, né? Ele, tipo assim, eu acho que talvez quando era pequeno ele teve traumas, assim, que falava que não pegava mulher, daí ele, aí eu acho que, tipo assim, tem que provar. Isso aí é o ego do comedor que ele tem que ter, né? Tipo assim, ele tem necessidade pra provar provar algo que às vezes, muitas vezes não existe, né? Às vezes, na verdade, ele não tá nem pegando a mulher dele, mas aí ele tem que falar lá na rodinha lá de amigos, aí o cara tem que falar, não, porque sexo aqui é todo dia, rapaz, ó, é sexo aqui, né? É sexo ali, é sexo de tarde, sexo de noite, então tem gente que perde meio a noção, assim, das coisas, né? E também verdade, tem um ditado, né? Que quanto mais a pessoa fala, menos ela faz, né? A clássica de quem mais se gaba normalmente é quem menos entrega, né? É que geralmente, por exemplo, o cara que tá pegando mulher pra caramba, o cara não chega na rodinha e fala que assim, ô, puta, peguei aquela, pegou aquela, peguei. Quarta-feira eu peguei a fulana, quinta-feira eu peguei a ciclana, o cara não fala isso. O cara tem modos, né? O cara pega quieto. Agora o cara que chega do nada, assim, falando de sexo que eu faço todo dia, assim, é o cara, tipo assim, totalmente fora de nexo, né? Fora da realidade, assim. A gente vê que é uma coisa que não tem nada a ver, né? Tipo assim, não existe isso. O cara falar ainda mais, porque isso aí a gente sabe que é clássico, né? Psicologicamente, né? Analisando, assim, porque quando o cara tá em paz com ele mesmo, ele sabe que ele é o comedor ali, o cara não vai chegar e fala pra todo mundo assim, né? O cara já sabe e guarda pra ele mesmo os sentimentos, né? Agora o cara que precisa falar que tá pegando, aí o cara tem que falar, né? Então o cara não tá satisfeito, parece que ele não tá satisfeito, a pessoa não tá satisfeita sei lá, com a performance dele, com alguma coisa, o cara não tá satisfeito. Ele tem que falar pra quê? Pra ter a aprovação dos outros, entendeu? Aprovação externa. Ele não tá satisfeito com a sua aprovação interna, né? O que é muito prejudicial aí, né? E acaba se tornando até ridículo, assim, a gente analisando a coisa de fora, assim, né? Mas pra ele, não. Pra ele, o importante é a gente ver a falta de maturidade da pessoa. Que ele não consegue enxergar o quão ridículo ele é, né? A pessoa falando isso, né? Agora a gente daqui, a gente observando, assim, a gente vê depois, analisa assim e vê que é uma coisa ridícula, né? Uma coisa sem nexo, assim, que tipo assim, que não tem nada a ver, né? Porque a pessoa fala, se realmente o cara tá fazendo muito sexo, ou é pegador, não tem necessidade nenhuma de dizer, entendeu? Então é bom a gente ver essas coisas que acontecem. Acho que muita gente deve falar isso, muita gente sem noção deve falar isso. Então aqui no canal a gente aprende isso aí pra quê? Pra gente se tornar uma pessoa evoluída, pra se desenvolver pessoalmente e não passar esses ridículos assim na sociedade, né? Acho que a gente tem que ser mais consciente das coisas que a gente diz, né? Não pode, do nada, até para pessoas desconhecidas que você não tem, nem conhece, nunca viu, vai chegando e falando assim, já vai querendo dar uma de bam, 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 né? Então acho que não precisa disso, né? Acho que a humildade ali é os principais princípios que a gente tem na nossa vida, né? Humildade tanto em falar questão de sexo, é humildade, sempre humildade, né? Cabeça erguida, sempre ter a gente tem que saber do nosso valor, claro, mas a gente não precisa ficar falando nosso valor. As pessoas têm que descobrir o nosso valor, não, tipo assim, ela mesma falar bem dela mesma, entendeu? Então não tem sentido algum a pessoa dizer isso daí. Chegar dizendo essas questões assim de sexo assim em frente de todo mundo, de amigos ou de amigos, né? A gente pode destacar aqui que isso aí também pode ser uma molecagem disfarçada de virilidade, né? Tipo assim, o cara quer mostrar que é viril, quer mostrar que é o bambambam bam, bam ali, é o comedor do maior comedor do condomínio ali, né? O cara que mais faz sexo do condomínio ali, por exemplo. Só que na verdade isso aí é uma molecagem, né? O cara é uma criancinha que aprendeu a fazer sexo e tem que falar pra todo mundo, ó, papai, fiz sexo, eu gosto de, papai, eu tô fazendo muito sexo, mamãe, é sexo de manhã, entendeu? Aí o cara fica bobão, né? A gente vê como que é uma molecagem, parece ser um moleque, na verdade, não é um homem com respeito, né? Um cara que, tipo assim, sabe do seu valor e ele realmente não sabe. Ele, por dentro, o cara deve estar podre, no caso. Sabendo que ele deve ser um bobão e se os outros não falar que ele não é um cara bom, ele sabe que ele não é um cara bom, ele sabe que é um bobão, né? E ele sabe que ele não é um cara de alto valor, entendeu?
cara de valor jamais, um homem de alto valor jamais diria isso daí, e ficaria falando isso daí. Ele quer mostrar ali que é o experiente. Ah, sexo é do ano inteiro, sexo o dia inteiro, o mês inteiro, né? Mas na verdade é uma falta de maturidade. O cara não cresceu, não se desenvolveu pessoalmente. Então a gente vê mais esse detalhezinho aí que é como que é um homem de baixo valor, né? Pra gente ver como que, analisando a situação, do que as pessoas dizem, que elas sentem, na verdade, o que elas pensam, ela vai sentir e vai dizer, né? O modo de que ele diz as coisas, que é o resultado, a gente vê o resultado de tudo que a pessoa é, né? Então, a gente tem que ter muito é, consciência das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso valor, pra porque, consequentemente, a gente vai dizer coisas boas, coisas corretas na vida, né? Não, agora, a gente analisando uma pessoa que diz essas coisas assim, de comedor, não sei o quê, fazer sexo, faz direto, aí a gente vê que ele tá totalmente despreparado, uma pessoa de baixo valor, né? Que não totalmente sem confiança, né? Sem autoconfiança e que gera automaticamente gera essas palavras aí que eles vão vai dizer, né? E automaticamente passando vergonha e escancarando as próprias palavras dele desmascaram quem eles são, né? Quem ele é, entendeu? Porque, como eu disse, as palavras são o resultado disso daí, de pensamentos, de emoções e sentimentos internos, né? A gente pode também dizer aqui que como esse papo passando vergonha em público, né? Como que esse papo soa infantil e constrangedor, né? Às vezes a pessoa não percebe, mas é muito infantil. No caso não tinha mulher, mas com certeza ele deve dizer isso também no meio da rodinha de mulher, com mulheres, né? Já pensou? Tipo assim, ele tá lá, aí é totalmente sem noção. Tá lá com as mulheres dele, aí, aí vem a amiga da mulher, vem a empregada, vem a sogra, aí ele fala assim, não, sexo, que faz muito sexo, não sei o quê. Então, é totalmente desconexo essas palavras, assim, né? Esse jeito que a pessoa fala, né? No caso, essa pessoa era casado. Isso aí eu acho mais feio ainda. Porque esse aí tem uma falta de respeito com a própria parceira, né? E uma deselegância, entendeu? Porque depois as pessoas vão ficar fofocando lá, vai querer saber até a intimidade da esposa dele, entendeu? Então isso aí é totalmente deselegante. A pessoa que existem duas situações aqui que a gente pode falar. De uma pessoa que é casada, que no caso ele era casado, nesse caso que eu tô contando. O cara dizer que é o comedor que tá fazendo muito sexo ali toda hora, né? Do nada assim. Então, isso aí é ruim demais. É muito feio porque a gente vê o desrespeito com a parceira. E também tem outra questão aí que ele poderia ser solteiro, né? E continua feio também, porque ele mostra que, tipo assim, que realmente ele tá sozinho ali, solteiro, só que na verdade não tá pegando ninguém. Aí vai querer falar que tá pegando, entendeu? E a gente tem que dizer aqui que a real maturidade é viver em paz, né? Não exibição. Aí o cara tá solteiro, no caso, eu já disse, vamos te colocando duas situações. Uma que é casado, que a gente já citou aqui, e a outra que é solteiro. Que ele vai querer, como tá sozinho, aí vai querer provar, assim, que ele tá mais feliz que um cara casado ou namorando, entendeu? Então é super errado também. Acho que a verdadeira vitória aí é a gente viver bem com a gente mesmo, né? E não ficar se exibindo, não precisa. O cara não precisa provar nada a ninguém, entendeu? O solteiro que ele sabe que ele tem alto valor, entendeu? E na verdade eu acho que o verdadeiro comedor ele não fala, né? Quem vive bem vive quieto, né? Quem é bom não precisa provar, na verdade. Só tipo assim, viver. O mais importante não é você ser bem visto. Você pra quê? Vai querer só se comer um monte de gente pra quê? Pra ficar saindo falando? Não precisa disso. O importante é a satisfação pessoal. Tudo bem, fez o sexo lá, gostou, foi bom? Tá ok, morreu ali, continua a sua vida. Ninguém precisa saber, entendeu? Porque se fosse assim, todo mundo que fizesse sexo ia postar lá no Facebook, falar assim, ah, eu peguei fulano, então é só um negócio de ego. Então, eu acho que o mais correto de você querer pegar várias pessoas assim, mulher, né, é você não falar. Pra que falar? Tá tudo bem, e porque se você tá pegando, tá tudo bem. Se não tá pegando, tá tudo bem também. Não precisa falar pra ninguém, entendeu? Então, essa questão é de ego aí, a questão importante é você se sentir bem com você mesmo. Agora, se os outros perguntar também, você não é obrigado a falar. É melhor falar que não tá tranquilo, tem uma vida tranquila, porque sempre tem os amigos que vêm perguntar se você tá pegando alguém, né? Ainda mais no caso, se a pessoa é solteira. Aí vem um monte de gente querer saber quem tá pegando, o que você tá pegando, o que você fez. Quando os caras casados, vem perguntando, né? E se o cara
se o cara também é casado, aí os outros também podem perguntar se tá, como que tá a relação com a esposa, né? De uma forma ou de outra, ninguém está livre disso, porque ou a pessoa é casada ou é solteira, né? Então, essas duas opções. Então, se ele está casado, vai ter gente curioso para perguntar como que tá o relacionamento com a mulher. E se está solteiro, as pessoas vão perguntar quem tá pegando, quem tá ficando, né? Então, acho que a gente já explicou as duas situações. Se for casado, tem que ficar de boa, não tem que dar, tem que respeitar a esposa e não tem que falar para ninguém. E também, se for solteiro também, o cara tem que fechar a boca e viver sua vida. E é isso aí. E, tipo assim, não querer ficar falando pra ninguém, não, tem que viver sua vida e da melhor forma, porque com certeza o cara que tá quieto ali, ele tá vivendo mais, tá sendo mais feliz do que o outro que fica falando que tá sendo pegador, tá pegando uma hoje, outra amanhã, ou tá pegando a esposa todo dia, entendeu? O cara que fica falando isso. Com certeza o cara que tá quieto ali tá sendo muito mais feliz que ele. E muito mais maduro e se mostrando assim um homem de muito mais valor, né? E por fim, eu acho que a plenitude ela é assim, silenciosa, na verdade, né? Quem tem uma autoestima de verdade não precisa de aplauso alheio. É isso aí que é a mensagem do vídeo, né? Por exemplo, a pessoa mora no condomínio, aí o cara, digamos assim, que ele é casado, ele não precisa ficar comentando, vamos lá, vai na festa com a esposa, depois chega para provar para os vizinhos ou provar para os porteiros, para ficar ser bem visto ali. O cara tá pegando a esposa, né? No caso, se é casado. Aí se é solteiro, o cara não precisa, tipo assim, ficar trazendo mulher lá para provar, assim, para os outros ver, entendeu? Se, tipo assim, o cara pega, se ele quiser pegar, se ele quiser ficar sem pegar a mulher, fica sem pegar, mas fica pleno também, fica se sentindo com a autoestima elevada, não é porque que tá pegando ou deixa de pegar que a autoestima do cara tem que estar elevada. O cara tem que fazer o que quer, o que gosta, na hora que ele quiser, é liberdade, é isso. O importante é o que você tá sentindo aqui, entendeu? Por dentro. E independente se os outros te veem, isso aí é o de menos. Se a pessoa te vê como comedor ou como que não pega ninguém, isso aí é o de menos. Às vezes o cara é um grande comedor lá, na verdade, não fala pra ninguém e todo mundo acha que ele não pega ninguém, mas então, é isso aí que é o segredo, entendeu? E o importante é ele não falar com ninguém, não precisa de provar pra ninguém, mas ele sabe que ele tá sendo pleno, ele sabe que é um homem de alto valor e, e, e sabe que não depende de aprovação e aprovação de ninguém e aplausos ali, isso, porque o seu próprio brilho interno é muito mais importante que isso e a felicidade o segredo da felicidade é essa. Grande abraço a todos.